Bom, a Cristina, não sei se para todo mundo era comum, como ela falou, o meu cérebro de oceanógrafa não se assustou tanto com o tanto de coisa que ela apresentou, mas falar de economia azul tem essa complexidade, essa integridade que ela mostrou, né, de questões socioambientais, vai ter que falar de comunidades vulneráveis, vai ter que falar de tecnologia, vai ter que falar de conservação e preservação de espécies, de ecossistemas, como ela deu o exemplo de Recife de Coral, e CIL, né, que é o papel dela aqui, foi apresentar como que uma empresa, uma indústria que atua na economia azul, como que ela integra tudo isso. Eu acho que é um case bem interessante, bem completo nesse sentido, e é bastante trabalho, né? Bastante coisa. Tem que ter também, e que você reforçou muito na sua fala, a parte de dados, né, da academia, a parte de informação, produção de conhecimento. Então, com esse gancho, eu vou chamar o Marcelo Polese. Marcelo Polese é doutor em aquicultura e professor no IFES Campus Piuma, atuando como pesquisador e gestor focado no desenvolvimento sustentável. Ele lidera projetos no Laboratório de Nutrição e Produção de Organismos Aquáticos, alinhados aos ODS da ONU, e tem experiência em empreendimentos aquícolas e no resgate de ictiofauna após o desastre de Mariana. Polese também representa o IFES nas áreas de economia azul e circular. Então, Polese vai vir falar um pouquinho para a gente. Vou estar no cantinho ali indicando os minutinhos. Vou estar no cantinho ali indicando os minutos. Tá. Boa tarde. Boa tarde, senhores e senhoras. Agradecer, Peter, em nome do nosso reitor, Jadir Pella, né, um entusiasta aí, trazendo essa pauta de inovação com a base em economia verde, economia azul, mas principalmente falando-se da conexão da hélice quádrupla, né, onde a gente está aqui há várias semanas trabalhando e conectando pessoas, entidades, instituições, para que a gente possa avançar com uma pauta de extrema relevância a nível mundial, a nível de Brasil, a nível capixaba, a nível regional, enfim. Né? Eu queria agradecer o convite, dizer que a gente aqui não vai se aprofundar na economia azul tecnicamente falando, mas sim trazer o que o IFES tem feito de ações dentro dessa pauta que é de extrema relevância. Né? Se a gente for falar da economia azul, e aí às vezes fica a pergunta, economia azul, economia do mar. A economia do mar ela existe há muito tempo, né? Ela é milenar. Mas quando a gente traz o nome economia azul, a sustentabilidade entra como pauta principal da economia do mar, ou seja, olhar de fato para o mar e como a gente cuidar dos oceanos. Essa é a proposta e às vezes tem muita, né, ainda, né, confusão nos termos, então é importante a gente registrar aqui. Amanda, Tauan foi um grande apoiador também numa proposta que a gente vai apresentar aqui, né, grande parceiro que esteve aqui. Nós não pudemos, né, estar presentes aqui porque estávamos numa missão na CAPES, e vocês vão entender por quê. E aí, quando a gente fala de economia azul, a gente tem que lembrar de quem sempre é impactado diretamente, e ela traz isso como, né, uma relevância muito grande, que são as comunidades tradicionais, que têm que ser observadas, né, e atendidas também dentro dessa temática. Não, como eu falei, são muitas áreas, então, se a gente fosse falar um pouquinho de cada área aqui, a gente ficaria, né, a tarde toda aqui, não esgotaria talvez nenhuma dessas temáticas, mas são diversas que estão inseridas na economia azul. Tá? Então, tudo que tem, né, de relevância e que, de certa forma, está no oceano ou impacta direta ou indiretamente os oceanos, ela está envolvida dentro da economia azul. Tá? Então são muitas áreas, né? E aí ESG está aqui dentro, né? A parte de descarbonização está aqui dentro. Então tem muita coisa que a gente... A parte circular, que as meninas aqui muito bem nos deram, né, um show, uma aula de aprendizado e de olhar futuro.
Então, queria só deixar definido isso. E ao longo dessa apresentação, vocês vão ver que tem vários QR Codes que vocês podem acessar, né, aquela temática e se aprofundar um pouco mais, tá? Devido ao tempo, Peter, né? Então, e a apresentação também vai ficar disponível, enfim. E também os contatos, todos nossos, pode ficar à vontade, tá? Para a gente poder discutir um pouco mais. Então, economia azul e circular, né, aproveitamento econômico, social, ambiental dos recursos marinhos e aquáticos de forma sustentável, já, né, de forma genérica, já comentei aqui. Né, e aí a gente tem, né, a nível mundial, uma sinergia muito grande. Né? Quando a gente olha para as ODS, né, a 14, ela fala justamente da conservação das águas e dos oceanos e a pauta economia azul. Década do oceano, né, modelos econômicos circulares e regenerativos, década da ciência oceânica do Brasil. Então, quem quiser, eu acho que pode escanear aqui, aprofundar e ver o quanto tem sendo feito de políticas, né, nacionais, internacionais, nacionais, em acordos. E assim, eu fico muito... Fernanda está aqui ainda? Acho que já foi, né, da SEAMA, e a própria SEAMA está criando um plano de ação, né, com a temática economia do mar, economia azul, a própria economia verde. Isso é de extrema relevância, porque as políticas públicas, a gente estava conversando agora há pouco ali com o Joca, né, do ICMBio, que está aqui também, as políticas públicas, elas são de extrema relevância para qualquer incentivo à pujança de qualquer tipo de setor, para dar segurança, como foi discutido aqui por várias vezes, né? Para dar segurança jurídica, para dar segurança de perenidade. Por que eu vou fazer isso agora, mas se eu não tenho nenhuma segurança de uma política de Estado? Né? Então, isso é de extrema relevância, foi falado aqui um pouco, né, pelas meninas, mas só reforçando. Hoje enfrentamos ameaças alarmantes, alteração e crise no clima, um dia de enchente e um dia de seca, a poluição, a perda da vida marinha, a pesca excessiva e descontrolada acabando com os peixes nos mares. E para olhar para o oceano e conservá-lo, vamos ter uma década inteira. E aí eu queria, né, falar um pouquinho de algumas ações, começando pelo Campus Piuma, depois a gente falar do IFES como um todo. Tá? O Campus Piuma tem apenas 14 anos, ele nasce de uma antiga escola de pesca e ele nasce com recursos do MPA em 2010, 2009 e 2010, né, o Ministério da Pesca e Agricultura, e ele é exclusivamente para trabalhar o eixo de recursos pesqueiros. Então, os cursos que a gente tem é nessa temática e, recentemente, a gente lança um novo eixo que é Turismo, Hospitalidade e Lazer. Ontem a gente teve a aula inaugural do curso de Gastronomia, né? Temos o Guia de Turismo também. Todas essas temáticas estão inseridas dentro da temática Economia Azul. Tá? Nós temos o curso Superior em Engenharia de Pesca, complementação pedagógica em várias áreas do propedêutico e uma pós-graduação. Gabriel está aqui, né, Gabriel? Nosso coordenador da pós e quem sabe do nosso mestrado. Controle de qualidade e segurança de alimentos, isso aqui é alinhado com o governo federal, porque a gente sempre tem que olhar a política, né, internacional, nacional, estadual, para as nossas ações. Essa é uma lei de criação aí dos institutos federais, atender os arranjos produtivos regionais. Isso aqui, existe um desafio do Brasil de colocar o seu alimento na União Europeia, onde são as maiores barreiras, né, sanitárias do mundo. Tá? E essa pós é um sucesso, completamente à distância, EAD, é importante deixar registrado. O Campus Piuma tem esse ano um projeto integrador, né, Adriana, a nossa pró-reitora de ensino, ela conheceu lá antes da pandemia, a gente queria implementar, a pandemia deu uma quebrada, mas a gente está retomando esse ano. E o projeto integrador Economia Azul, aqui tem toda uma metodologia, eu não vou me ater, está aqui o QR Code, quem quiser se aprofundar, fique à vontade. É para o ensino médio, técnico, mas 30% da nota dos nossos alunos, ela é integrada com várias disciplinas. A gente deixa de ter as caixinhas, torna algo único, que a vida lá fora é assim, a economia azul assim, a economia verde assim, mas quando a gente vem para a escola, a gente separa, né? Biologia, matemática, não sei o quê, mas está tudo integrado. Isso aqui é um projeto que eu vejo como um projeto fantástico para a gente
cidade de inovação, academia, indústria, né, setor privado, Michel, né, setor público, para a gente realmente colocar de pé a inovação. E nós estamos na etapa que os nossos alunos apresentaram agora, antes das férias, projetos fantásticos de demandas que eles levantaram na região deles, na realidade deles, e que trouxeram para a realidade dentro do campus, que pode se transformar em um empreendedorismo, em uma empresa incubada, em uma startup, seja lá o que for. Mas pelo menos a gente está plantando na cabeça desses adolescentes que a gente precisa primeiro olhar de forma sustentável para os nossos oceanos. Essa eu acho que é uma das principais missões que nós temos a ser feitas. Eu trouxe exemplo de 3 aqui, de 63 projetos, tá? Apresentados. Energia maremotriz, né? Usando a maré. Ondomotriz, usando as ondas, enfim, isso... Alunos do ensino médio, eles trazendo essas propostas, o uso, né, de desenvolvimento de gelatina de maracujá por meio de extração de agar da alga. Muitas algas arribadas, a gente vai à praia, vê um monte de alga aí que apodrece na praia, que podem ser de forma sustentável aproveitadas de N formas, para a indústria farmacêutica, aqui é um exemplo, para a indústria alimentícia, enfim, isso também, né, trabalhar com a parte de sustentabilidade. Nós temos um curso que a gente foi pioneiro no Brasil em oferta em 2021, né, Gabriel? 2021, e final do ano a gente fechou uma parceria. Nós temos 26 mil embarcações no Brasil, temos uma portaria 310 do Ministério da Pesca e Agricultura que exige que elas passem por um critério higiene sanitário, ou seja, que elas atendam demandas de critérios de higiene sanitários. Só que menos de 5% dessas embarcações têm essa certificação e não tem profissional capacitado para fazer, né, esse checklist e mandar toda a documentação, ou seja, para fazer parte do processo. Então a gente vai ofertar 1.200 vagas, não é isso? 300 a cada ano. 300 a cada ano, nos próximos anos, nível EAD, e aí vamos capacitar vários profissionais que possam fazer isso e tentar atender essa demanda da legislação. A gente tem aqui exemplos, vários exemplos, né? O uso de couro de peruá para desenvolvimento de produtos, usando aí a parte do artesanato. Obrigado, Amanda. Temos ali em cima uma empresa de um engenheiro de pesca recém-formado que está sendo incubada. Ele está trabalhando com biofertilizante para a economia verde, né? E saindo da economia azul, e ele já está aí colocando isso no mercado, testando, um negócio fantástico, isso tudo com material que está apodrecendo lá na praia e que às vezes pode ser aproveitado de uma forma fantástica. Trabalhando muito também com a parte na economia verde, produtos orgânicos, né, principalmente, né, então entra para a certificação e auxilia na certificação, tá? O Campus Pilma tem uma parceria com o navio Ciências do Mar, né? A gente já fez vários embarques, isso aqui foi uma conquista, uma virada de chave, né? É como você formar médico e nunca ter ido numa sala cirúrgica, né? Você formar um engenheiro de pesca e ele nunca ter subido num barco. Então a gente tem um navio Ciências do Mar que trabalha, são 4 navios desses no Brasil, tá? Um em cada região, e nós somos parceiros, né? Tem um acordo de cooperação técnica. Quem faz a gestão desse navio, o 3, é a UF, Universidade Federal Fluminense, tá? Só para a gente ter uma noção, um dia de embarque desse navio é quase R$30 mil. Esse valor está um pouco desatualizado, tá? E o Campus Pilma tem direito a 30 embarques, né, por ano. Lógico que isso tem uma agenda super controlada e trabalhada para que a gente possa fazer. É um laboratório flutuante, tá, gente? Super equipado, um negócio assim fantástico. Aqui só algumas fotos, acordo com a Marinha também para qualificação de pescadores, né? A qualificação aquaviária. Um embarque que nós fizemos aqui, SEAMA estava lá presente, Ministério da Pesca e Agricultura, na realidade um embarque muito
pautado nas políticas da economia azul, né? Então a gente saiu no navio para mostrar todas as ações que tem e as potencialidades que tem, né? Várias instituições representadas. A aquicultura é ouro da economia azul. Reproduzir em massas espécies ornamentais evita a caça ilegal. E mais. O que tem nesses peixinhos que te encantam tanto? Ah, tudo, a beleza, o principal, né, que é o valor comercial dele, né? Aqui a gente foi pauta, né, do Globo Repórter, agora final do ano de 2023. Polésio, um peixe exótico, né, peixe palhaço. Ele nada mais é que um modelo biológico para os nossos alunos aprenderem, porque há espécies marinhas, para a gente trabalhar ainda, a gente tem muita dificuldade, mas nós temos espécies no Brasil que são capturadas na nossa costa, que são vendidas, né, lá fora a $10 mil. Imagina um aluno desse, né, um ex-aluno, então 3 alunos hoje que têm já conhecimento de reprodução usando o modelo biológico e querem montar uma empresa justamente para tentar reproduzir uma espécie dessa, e se acertar, eles estão feitos assim, sem sombra de dúvida, para muito tempo. E aí a gente está contribuindo com a sustentabilidade, porque a extração ela vai começar a ser minimizada. Engenharia de pesca, uma profissão em alta. 2 anos de estudo até que essa imagem fosse possível. O nascimento que os pesquisadores tanto desejavam. Qual o tamanho desse sucesso? Assim? Isso foi algo inédito? É algo inédito, algo inédito. Em laboratório, em sistema controlado, foi inédito. É a profissão do futuro, é a cadeia que demanda de mais desenvolvimento e tecnologia. A gente teve a primeira reprodução em cativeiro da peroá, né, peroá branca, conhecida aqui, mas é uma espécie que ocorre no mundo todo. A gente conseguiu um acordo com a Subsistete, um acordo internacional. A gente está indo para a segunda etapa desse acordo, junto com um grupo de oceanografia, Amanda, lá do Reino Unido, para justamente fazer e continuar avançando. Quem banca isso é a Subsistete. Qual é a pauta deles? É que a peroá seja a pauta de sustentabilidade, como exemplo da empresa, bandeira da empresa, né? Só para dar um exemplo aqui. E eu não estou defendendo nenhuma empresa aqui, tá, gente? Eu estou falando que a gente está inserido, mas a gente tem um desafio, estava conversando com o Joca ali, aqui existe um antagonismo, né, de interesses. Eu acho que esse é o grande desafio. Um antagonismo de interesses. E como que a gente coloca todo mundo na mesa para trabalhar a pauta sustentabilidade, falando de economia azul, né? É isso, é quando todo mundo entender isso, com certeza a gente vai avançar e ter um avanço assim, fantástico. E aqui, em primeira mão para vocês, com muito orgulho, há 30 horas atrás a gente conseguiu a primeira reprodução dessa garopa no mundo. E nós estamos lá de meia em meia hora fazendo a ontogenia, que é o ciclo ovocitário, né, de desenvolvimento até a eclosão dos ovos dessa espécie. É uma espécie que tem interesse para fins comerciais ornamentais e para corte também. Então isso é também assim, algo espetacular, tá? Aquele artigo que eu mostrei é uma revista A2 internacional. Essa aqui, com certeza, a gente está mirando um artigo A1 internacional. Instituto Federal, nós submetemos o primeiro mestrado do Brasil em Economia Azul e Biodiversidade, com uma esperança muito grande, né, Gabriel, de aprovação. Tivemos 12 cartas de apoio entre ministérios, governo de estado, né, Michel, e várias outras entidades. Uma carta de apoio de Portugal, né, para ele nascer internacionalizado. Isso tudo conta ponto. Então a gente quer realmente trabalhar essa pauta de uma forma que a gente consiga olhar para o mar. 2 minutos, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, tá, Peter? Uns minutinhos a mais, tá? Então a gente, como eu falei, tem várias políticas, né? Aí, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, enfim, tem muita coisa acontecendo. Aqui só para ilustrar. O ano passado, nosso reitor, né, o nosso reitor ele tem fomentado missões internacionais. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal ano passado, né, no Politécnico de Leiria, Peniche, onde tem um mestrado em Economia Azul, é onde a gente está tentando fechar, né, esse acordo de internacionalização.
E lá, assim, é fantástico, né? Você poder trocar essa experiência e poder trazer isso para cá. Então, dentro do acordo, a gente tem muita coisa, inclusive, nos capacitar um pouco, porque Portugal é referência quando a gente fala dos oceanos, né? Eles têm muito a avançar ainda, não estou falando que são os melhores, mas a gente também tem muito a aprender. E eles também têm muito a aprender com a gente, com certeza. A Europa possui uma rede de hub azul, pensando na economia azul, e dentro do nosso acordo está para a gente trazer, né, esse hub azul aqui para o Espírito Santo, né? No caso, a gente está trabalhando com o Campus Piúma neste momento, mas nada impede de estar aqui inserido junto com toda a pauta, porque é o que a gente está trabalhando, né, na Cidade da Inovação. Né, aqui, quem quiser, né, entender um pouco mais, fique à vontade. É importante, né, dentre os campi aí que o governo federal agora autorizou, novos 100 campos no Brasil, um dos campos solicitados, além de Muniz Freire, que a gente teve, né, a possibilidade, é o campus na Foz do Rio Doce. É um campus que ele nasce com a pauta especializado em economia azul. Né, lá na Foz do Rio Doce, onde a gente recebeu todo o rejeito aí do desastre de Mariana e onde tem, né, um potencial da gente, de fato, né, transformar um limão em limonada, né, desse desastre. Joca está aí, né, junto lá com o ICMBio, a gente trabalhando conjuntamente, junto com o reitor, enfim, para colocar isso de pé, né. Aí aqui eu trouxe, né, só algumas ações que o Estado tem feito, editais, enfim, né, o evento que teve ano passado, a Amanda trouxe aqui. Ou seja, é uma pauta que neste momento eu considero que ela está assim, fervilhando, né? E aí, Peter, a Cidade da Inovação tem economia verde, economia azul, né, como a proposta, é um grande acerto nosso, né, porque foi, né, construído aqui. E eu acho que é fantástico a gente poder estar discutindo e falando um pouquinho sobre, né? O evento aqui, Amanda, eu trouxe, né, para mostrar. Infelizmente a gente estava lá em Brasília, na CAPES, apresentando a proposta, né, Gabriel, da economia, do mestrado em economia azul e biodiversidade. Eu trouxe aqui o futuro azul, né, algumas questões que tem. Primeiro do IFES, né, que ele está caminhando para esse acordo. Eles têm um centro de referência lá, que eu falei com o Jadir, é válido muito fazer uma comitiva do Estado do Espírito Santo, com vários atores e agentes para visitar, né? Eu acho que se a gente está tratando algo nesse sentido, eu acho que valeria muito a pena. Eu tive a oportunidade, né, de estar lá. O mestrado, a gente está aguardando a resposta com muito otimismo, porque já nos solicitaram mais informações, então se solicitaram mais informações é que tem algum interesse do lado de lá, talvez. Estamos trabalhando aqui, a Cecília, né, e o Gabriel, junto com a UFES, o IFES e o INCAPER, trabalhando um seminário internacional em economia azul no Chile. Tá? A gente está atrás agora de conseguir recursos para colocar isso de fato de pé em novembro deste ano. Além disso, né, eu trouxe aqui um exemplo que tem uma capacitação em Portugal, né, um programa de especialização e liderança em economia azul, onde junta vários países de língua portuguesa para trocar, né, informações e capacita com uma grade, né, uma programação que eu considero espetacular. Eu gostaria muito de participar, estou trabalhando para poder participar e fazer essa capacitação, mas tem muitas agendas que coincidem em novembro, né, Amanda? Inclusive, Amanda, obrigado, você trouxe uma que eu fiz questão de colocar aqui, que eu acho que é de extrema relevância, né, que está conflitando com outras agendas, que, assim, o G20 esse ano, né, o Brasil vai ser protagonista de colocar, né, a criação da Oceans 20 pela presidência brasileira no G20. Ou seja, de fato, eu acho que falar para todos nós que nós precisamos, né, olhar para os oceanos.
E aí eu trouxe aqui, Peter, né, me atrevi a trazer uma frase para nós, né, através de pontes azuis, podemos encontrar soluções inovadoras para os oceanos que queremos, tá? E aí botei a cidade da inovação, né, como o eixo motriz aí dessa hélice quádrupla, para que de fato a gente consiga realmente trazer inovação e sustentabilidade para os nossos oceanos. Muito obrigado. Aqui a gente tem, né, as informações do campus, as informações do IFES, da Cidade da Inovação. Estou à disposição e agradeço muito o convite de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho. Obrigado. Desculpa, tá? Cidade da Inovação.